Olá, pessoal! Já iniciando o trabalho com o nosso livro didático, busquem no livro de vocês a página 10, onde nós temos uns textinhos introdutórios, né, desse tema que está em trabalho hoje, que é filosofia. O que é isso? O primeiro tema da nossa primeira unidade do livro de filosofia, certo? Vocês têm o título aqui, O Pensamento Filosófico, e eu peço que vocês em casa deem uma olhada nesse título, nesse texto do rodapé, nesse texto com esse título, né, essa primeira parte aqui do pensamento filosófico, né, e os textos aqui do lado que fala sobre o filme, que fala sobre Pierre Levy. E já que tocamos em Pierre Levy, vamos pensar na situação de pensar e transformar o mundo, já na página 11 do nosso livro. O livro traz para nós um exemplo de um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele é um filme muito interessante porque ele vai trazendo assim vários exemplos da evolução da humanidade. Ele coloca uma parte muito interessante que é: o ser humano chega num grupo de hominídeos, que são os primeiros homens lá no início da humanidade, né, representados aqui no filme, e acontece uma briga. E um desses hominídeos pega um osso e bate em alguém. E ele percebe que o osso se torna uma extensão do seu braço, né? Então ele começa, a partir dessa experiência, fazer novos testes, pesquisar novas possibilidades de fazer essa extensão dos seus braços, para que ele possa se defender. E aí o homem tem contato com as primeiras ferramentas. O que quer colocar ali para nós esse exemplo do filme? Que essa busca de novas possibilidades, ela é o conhecimento, né? E o conhecimento se dá a partir do momento em que o ser humano passa a desenvolver tecnologias da inteligência. Pierre Levy, que é um filósofo francês, ele vai dizer para nós que as tecnologias da inteligência são instrumentos que utilizamos para tornar o pensamento mais eficiente. Eu tenho uma ideia, mas se eu não tenho instrumentos que eu possa transmitir essa ideia é ineficiente. A partir do momento que eu passo a me utilizar das tecnologias de inteligência para transmitir este pensamento, então meu pensamento tem validade e se torna eficiente. E aí nós temos nesse livro três tecnologias importantes para a nossa reflexão. A primeira é a oralidade, a possibilidade de utilizar a palavra falada, a fala. A partir do momento em que o ser humano desenvolve a oralidade, desenvolve a fala, a possibilidade de se comunicar, ele adquire uma tecnologia importante para que ele possa transmitir o seu pensamento para os demais, para os outros indivíduos que ali estão. Então aí temos a primeira tecnologia da inteligência. Pierre Levy coloca que na sequência se desenvolveu a escrita, que é uma forma de colocar esse pensamento mais além, né? A fala está limitada ao grupo restrito, ao grupo no qual eu estou inserido. Mas a partir do momento que se desenvolve a escrita, esta fala, agora colocada no papel de forma representativa, claro que nos primórdios é no papiro, nas placas de barro e etc. Mas a partir do momento em que essa palavra ela é grafada, ela é escrita em algum lugar, ela tem a possibilidade de ser transportada e de ser transmitida para outros seres. Então, se tem ali o segundo momento da tecnologia da inteligência, que é uma forma de continuar a estender esse pensamento. Assim como o primeiro homem pegou o osso e percebeu que estendia o seu braço. Hoje nós temos uma outra tecnologia da inteligência, que é a informática. Percebam que pela fala chega-se à escrita e pela escrita chega-se, claro que com muitos estudos, à informática, que é uma tecnologia de ponta hoje, o que existe de mais contemporâneo. Pela informática, nós temos a possibilidade de estender ainda mais esse conhecimento que já era escrito.
Então, os pensamentos humanos, as pesquisas, os estudos humanos, eles são escritos e agora são disponibilizados numa rede que pode ser estendida, alcançada em todos os lugares do mundo. E aí, a partir dessas possibilidades, nós podemos, então, refletir sobre o que é filosofia. Etimologicamente falando, etimologia é a origem da palavra, tá? Etimologicamente falando, a palavra filosofia ela vem de dois termos gregos. Philos, que tem o sentido de amigo ou amante, e Sofia, que tem o sentido de sabedoria. E aí nós temos o significado de filosofia seria mais ou menos assim: amor ou amizade pela sabedoria. Né? Ou seja, o filósofo é alguém que busca a sabedoria. E a filosofia ela é a ideia de se apaixonar pelo saber, buscar o saber. Né? Não é à toa que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Aristóteles vai dizer para nós que o ser humano, como um animal portador da palavra, que pensa, é um animal racional. Ou seja, a partir desse conceito, voltando lá para a ideia do ser que desenvolve tecnologias da inteligência, Aristóteles, que foi um dos primeiros filósofos da humanidade, ele vai dizer que o ser humano ele tem uma diferença dos demais animais, porque ele é portador da palavra. Ele tem a capacidade de transmitir aquilo que ele pensa. Portanto, ele é um animal racional, ou seja, um animal que pensa. E, segundo Aristóteles ainda, a capacidade de raciocinar, de pensar, de filosofar é uma atividade capaz de proporcionar a felicidade, pois a partir do momento em que o ser humano tem a possibilidade de expressar o seu sentimento, ele fica satisfeito. E essa satisfação é a felicidade, segundo Aristóteles. Existe um outro filósofo chamado Michel Foucault, né? Ele também é francês, e ele vai trazer para nós, aqui no nosso livro, algumas perspectivas da filosofia. A primeira delas é a busca da sabedoria, entendendo o conhecimento como algo que vem de fora, né? Ou seja, para Foucault, olhando por essa perspectiva, a filosofia é um saber que está fora de nós, né? Eu busco este saber a partir de um elemento externo. Eu vou ao encontro de algo que vai me trazer um determinado conhecimento. Foucault também vai trazer uma segunda perspectiva, que a filosofia pode ser entendida como um trabalho sobre si mesmo, um modo de construir a própria vida. Ou seja, ao invés de eu ir buscar um conhecimento por algo externo, eu busco esse conhecimento dentro de mim mesmo. Então a filosofia ela pode ser entendida como uma reflexão sobre si mesmo, uma reflexão sobre o meu eu, né? Sobre a minha vida, as minhas práticas, né? no intuito de melhorar a minha prática cotidiana, né? Melhorar a minha vivência no mundo. E isso só é possível a partir de algumas práticas chamadas de exercícios espirituais. Ou seja, a reflexão, para os filósofos, ela tem esse nome, exercício espiritual, que seria a meditação, longas horas de pensamentos, concentração em determinados problemas na busca de soluções. Uma outra perspectiva que se traz aqui, segundo a ótica de Foucault, é que essa reflexão interna, ela questiona todos os conhecimentos vindos de fora. Ou seja, esse momento em que eu paro para pensar sobre a minha vida, inevitavelmente eu vou refletir sobre algo que está fora, né? Sobre alguma coisa com a qual eu tive contato externamente. Então, Foucault vai dizer para a gente que existe a possibilidade de aprender de fora para dentro, ou seja, de algo externo para o interno, de dentro para fora, ou seja, de algo que eu tenho nas minhas concepções e externando esse pensamento, e existe uma correlação, né, que é feita através da reflexão
essa reflexão eu vou questionar os conhecimentos recebidos, os conhecimentos dados também, e assim, eu vou criar conceitos, situações, certo? A partir desses conhecimentos. Eu não vou aceitar como verdade aquilo que eu recebo. Eu vou questionar esta verdade. E aí a filosofia vai, o nosso livro vai colocar que ela vai em busca, ela elabora conceitos, né? Por exemplo, aí vocês têm um exemplo no livro muito interessante. De repente eu quero descobrir o que é justiça. Então eu começo a fazer reflexões do tipo: o que é a justiça? A que situações essa justiça se aplica? Como eu poderia estabelecer relações justas com os meus amigos? Tem um limite para essa justiça? Será que essa justiça tem alguma correlação com a filosofia? Né? Então, a partir de perguntas do tipo é que nós vamos encontrando verdades, afirmações que vão gerar conceitos. E é isso um dos motivos, uma das finalidades da filosofia. O conceito, ele é algo diferente. É uma elaboração própria que envolve reflexão e modifica quem a realiza. A partir do momento em que eu paro para refletir sobre a justiça, eu mudo meu pensamento sobre a justiça porque eu encontrei um conceito. Eu criei uma ideia própria. Então, eu não só mudei a ideia de justiça, como eu também modifiquei internamente a ideia que eu tinha sobre justiça. E os conceitos, eles não estão prontos e acabados, eles estão sempre sendo criados, recriados, reformulados de acordo com as circunstâncias, necessidades e problemas enfrentados a cada momento. O que hoje você tem como verdade, amanhã pode não ser. E esse amanhã pode mudar o conceito de verdade de hoje, conforme as circunstâncias do mundo, né? O que eu aceito hoje como verdade, amanhã eu posso ter adquirido novos conhecimentos e esses novos conhecimentos vão dizer para mim que aquilo que antes eu achava que era verdade não é mais, né? Então, dependendo das circunstâncias, pode-se modificar os conceitos e as verdades que eu tenho dentro do meu coração, dentro do meu pensamento, dentro da minha filosofia. E fechando este nosso tema de hoje, já no início da página 14, porque nós vamos até essa expressão aqui, a filosofia e as origens gregas, que é tema da nossa próxima aula, nós temos a figura do filósofo. E na página 14, nosso livro vai dizer que o filósofo é alguém que se dedica de modo mais intenso a essa atividade, no caso, a filosofia, fazendo dela a sua profissão e a sua vida. O filósofo é alguém que se dedica inteiramente ao estudo destes conceitos, dessas reformulações. E a partir dessa dedicação, ele vai modificando a sua vida, modificando a vida do outro. Mas ele faz desse tipo de pensamento, dessa busca, a sua própria vida. Ele se dedica exclusivamente, né, como uma profissão a esta finalidade, que é o fato de pensar, repensar, criar e recriar novas ideias e novos conceitos. Tá bom? Esse é o nosso assunto de filosofia de hoje e vocês irão agora para a resolução das atividades conforme o link que o professor vai colocar no grupo.